capítulo 14. Espera aí, só um minutinho aqui. Só um minutinho, 14 aqui. É a passagem que Jesus anda por sobre as águas. Espera aí que eu botei aqui no meu coisa e eu não sei onde foi parar. No meu bloco de notas aqui, só um minutinho. Eu não costumo usar notebook, cara, eu boto caderno, então às vezes eu fico aqui preso. 14:22, isso. Tá melhor? Amém. Como a gente tem falado, nós estamos no mês de Libertos em Cristo. Mês da nossa leitura bíblica aqui na igreja, debaixo desse tema. E aí, eu, pensando ali, orando, quando eu soube que eu ia, compartilhar aqui com os irmãos a palavra, e aí me veio, eu pedindo a Deus ali que me ajudasse, mano, eu não queria pregar, eu não queria trazer uma palavra em cima do livro de Êxodo, que é o livro que nós estamos lendo, mas eu queria trazer uma palavra em cima desse tema. E aí eu lembrei de um escritor que eu li no livro, ele disse que o ego, ele é a galinha onde todos os demais pecados estão debaixo dela. O ego, ou o orgulho, é a galinha que choca todos os demais pecados, Então ali, eu pedi a Deus, assim, sobre esse tema, da libertação do nosso ego, para que a gente possa viver de modo, de fato, meu irmão, livre e feliz. Porque o que é o ego? Cara, o ego, dá para se resumir o ego num sentimento de querer ser independente. O ego fala daquilo que o homem, ele quer ser o provedor de tudo. O ego fala que o homem, ou a mulher, enfim, o ser humano, não precisa de ninguém. O ego, ele fala assim, eu vou prover tudo. Isso aí ficou até no meu caderno que eu anotei. Poxa vida, então vai aqui da minha cabeça mesmo. O ego ele quer prover tudo, ele quer resolver tudo. O ego não gosta de perder nada debaixo do seu controle. Quando alguma coisa sai do nosso controle, o nosso ego ele fica ferido. Por quê? O ego é a necessidade que nós temos de resolver tudo, de sermos autossuficientes. E isso muitas vezes, aí é importante que eu escrevi lá no meu caderno, um pequeno trecho, que eu estou lembrando aqui agora, é de saber o seguinte, nós já fomos libertos do ego. Todo aquele que crê em Cristo, ele já foi livre do orgulho. Ele já está livre, ele é uma pessoa livre por causa de Jesus. Pelo fato de crer em o que Jesus fez por nós. Mas o ego, ele vai sempre tentar tomar o nosso lugar, tomar o lugar dele de novo na nossa vida. Como a gente leu no início, Paulo fala lá em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que vocês foram libertos, para serem livres, mas fiquem firmes nessa liberdade, não deixa vocês serem escravizados novamente. Então, de uma forma bem prática, o ego ele vai ali, quando a gente estiver fragilizado, debaixo de alguma vulnerabilidade, seja profissional, seja familiar, seja emocional, ou debaixo de uma vulnerabilidade física, o ego vai querer, ele vai nos tentar a tomar o lugar dele de volta. Ou seja, a gente vai sentir aquele ímpeto de fazer o que a gente fazia antes. Então, essa palavra aqui, que eu quero ler com vocês, ela é um ensinamento sobre o que Deus traz como remédio contra o ego na nossa vida, para combater o ego de modo que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus e também sejamos cada vez mais livres e em paz. Tem uma coisa que eu sempre repito em pregação, porque é uma coisa que me confronta muito, para o bem, Cara, não teve uma pessoa nessa terra que andou aqui que foi mais livre e feliz do que Jesus. Teve? Não teve. Não teve, mano. Ele era tão livre, ele era tão feliz,
que, como diz o Augusto Cury, né, um psicólogo, que na sua condição mais extrema, onde qualquer ser humano revidaria, onde qualquer ser humano, por autoproteção, se armaria, ele perdoou ao invés de se autoproteger. Né? Jesus na cruz ali, agonizando, ao invés de condenar os seus algozes, né, os caras que estavam matando ele, Jesus olha para ele e fala: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é um exemplo de o que de fato é ser uma pessoa livre. O que de fato é ser uma pessoa feliz. Então, quando eu falo aqui para nós que Deus quer tratar a nossa vida, nós devemos vigiar para não deixar o ego tentar tomar o lugar na nossa vida de volta, não é simplesmente para que sejamos religiosos. Não, é para que a gente viva uma vida feliz. É para que a gente viva uma vida livre de preocupação desnecessária. Né? O apóstolo Pedro ele escreve ali, ó, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, às vezes soa ruim, né? Não, você tem que matar o ego. Não, irmão, é bom isso. Soa ruim porque vai exigir de nós ser humildes, mas o resultado disso é uma vida de paz, é uma vida de descanso. Né? Então, aí como é que na vida de uma pessoa, para a gente entrar no texto aqui, como que numa vida de uma pessoa que deixou o ego voltar para o coração, como é que isso reflete na vida da pessoa? É aí que essas coisas, essas reflexões que mexem comigo, por exemplo, no trabalho, né, bem prático, como é que o ego ele me atrapalha no trabalho? O ego me atrapalha no trabalho quando eu não oro, quando eu não coloco diante de Deus o meu trabalho diante de Deus. Quando eu vivo de forma automática no meu trabalho, ainda que eu seja um bom profissional, eu não estou apresentando diante de Deus o meu futuro profissional, as minhas motivações, os meus desejos. De certa forma, isso é um retrato de que eu estou cuidando da minha vida por mim mesmo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, na minha casa, na minha família, como que o ego, ele destrói as relações familiares? Quando eu não peço perdão para a minha esposa e para o meu filho quando eu erro. Quando eu, dentro da minha casa, a minha opinião é que vale. Ninguém pode falar alguma coisa que eu já me irrito, que eu não posso ser contra-argumentado. Isso são frutos e resultados que a minha vida está sendo dominada pelo ego. Quando eu não coloco diante de Deus a minha casa em oração. Eu não falo, Senhor, por favor, me ajuda. Isso aqui é uma demonstração simples, na minha opinião, de uma coisa bem, um ego que a gente pode passar desapercebido. Cara, a gente não apresenta diante de Deus a nossa vida dos nossos filhos, da nossa esposa em oração. A gente não coloca diante de Deus os nossos problemas. A gente sai vivendo e resolvendo. Então o ego, ele quer sempre resolver tudo. O que eu posso fazer para resolver? E quando a gente perde o controle, a gente fica desesperado. Então, Deus, ele está trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo, ele está trabalhando na sua vida hoje, meu irmão. Creia nisso. Ele está trabalhando na sua vida e na minha vida. Para quê? Para que sejamos cada vez mais livres, felizes em Deus, libertos de preocupação, libertos de perna assim no trabalho. Quem fica com a perna assim às vezes, né? Aquela perna balançando, né, mano? Às vezes eu me pego assim, estou no trabalho trabalhando, quando minha perna está assim, ó. Falei, Jesus, o que é isso? Deus quer nos ver livres, né? Com uma saúde emocional livre, boa. Então, assim, Deus está trabalhando na nossa vida. Vamos ler, então, como que a Bíblia nos ensina a combater o ego. Tu vai botar aí, Mazinho? Que isso, mano? Tirou onda. Versão na linguagem de hoje. Posso escolher? E vai ser rápido, irmãos. Vai ser rápido. 14:22. Isso. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que ele entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Vai, homem de Deus. Travou. Travou aí? Espera aí, deixa eu abrir aqui então. Tendo despedido a multidão,
Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, muito obrigado. Eu agradeci a ele, não disseram muito obrigado, não. E disseram, é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenha medo. O Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, por estarmos juntos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Deus, para que essa palavra encontre no nosso coração um terreno bom, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai, nessa hora aqui de ministração da palavra. Em nome de Jesus, Pai. Pai, perdoa, Senhor, por favor, os nossos erros e pecados. Queremos confiar, Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Por isso, Pai, que cada um aqui não se sinta culpado, Senhor. Se sinta perdoado, Deus, e desafiado a como Jesus fez aqui, a andar sobre as águas, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Amém. Irmão, ponto 1, a escola da unidade. A primeira coisa que Jesus fez, se você reparar, Jesus despediu os discípulos, falou assim, vai vocês, entra no barco aí, vocês, sozinhos, e eu vou ficar aqui com a galera. Vou ficar aqui apertando a mão dos irmãos depois do culto, despedindo a galera. Note que a Bíblia diz que Jesus insistiu para que eles fossem. Eles não queriam ficar distantes de Jesus. Mas Jesus ordenou. A palavra está lá, Jesus insistiu. E aí a gente vai ver, foi uma ordem. Vá vocês. Agora é hora de vocês ficarem sozinhos. Oi? Impeliu. Ou seja, eles entraram no barco sem a presença física de Jesus. Isso, irmão, às vezes, isso não era um abandono de Jesus. Era apenas um treinamento de unidade. Meu irmão, primeiro ponto. Jesus, quando entra na nossa vida, ele nos chama para andar em unidade. O Cristiano pregou aqui no culto passado sobre nós precisamos aprender a discernir, a conhecer o corpo de Cristo. Saber que na nossa vida nós não estamos sozinhos, nós temos o quê? Irmãos na fé que dependem de nós, precisam de nós e nós precisar deles. Então o ego, o que o ego faz, irmão? O que o ego faz? O ego ele fala assim, como é que hoje você vê as pessoas indo para a igreja? Não, eu estou bem, minha família está bem, vou lá para agradecer a Deus, igreja, casa, igreja. A igreja passa a ser, como um pastor falou, que é um bando de gente, bando no bom sentido, não querendo falar mal, tá? Mas é um grupo de pessoas, cada um pensando em Deus, mas de forma individualizada. Todo mundo buscando a Deus de forma individual, para que Deus faça na minha vida, no máximo da minha família, e no máximo em alguns amigos que eu gosto. E isso Jesus. O que Jesus estava ensinando? Quando Jesus chamou os 12, não eram 12 pessoas da mesma família. Eram pessoas, tinham gente da mesma família, tinham irmãos, mas eram pessoas diferentes que Jesus escolheu, irmão. Jesus pegou alguns pescadores, Jesus pegou um cara que era cobrador de impostos, que os outros odiavam, que era Mateus. Então Jesus, ele pega pessoas, ele pinça pessoas de cada parte da sociedade e fala assim, agora vocês vão andar junto, irmão.
Vocês vão parar de pensar só na vida de vocês, no trabalho de vocês. Vocês agora vão ter que se preocupar uns com os outros. Vão ter que pensar uns nos outros. Isso é um remédio contra o ego na nossa vida. O homem, outro dia eu fui comentar com uma pessoa, né? Que eu fui comentar algumas coisas da minha vida com uma parente minha, mas senhora, ela ficou admirada, porque ela é de confiança, né? Que eu abri aquilo para ela. Olha o que ela falou, Saulo, poxa, que bom que você falou essas coisas para mim. Eu falei, mesmo por quê? Porque na minha casa eu tenho 3 homens que não falam nada. Tenho 3 homens que não falam nada dos seus problemas. Isso é um traço de homem. Não abrir os seus problemas. Não mostrar vulnerabilidade para o irmão que está do lado. Por quê? Isso é um traço que nós precisamos lutar contra esse ego. Porque isso nada mais é do que orgulho. Nada mais é do que não mostrar que você precisa do irmão. Então, quando Jesus botou eles no barco, e Jesus aqui, nessa comunidade de fé, ele botou a mim e você num barco, irmão. Nós, como Comunhão Cristã Resgate, estamos no barco. Vários discípulos de Jesus diferentes. E o que dava quando acontecia isso? Confusão, irmão. Os caras brigavam, irmão. A Bíblia está lá relatado que os caras brigavam. E amém, cara. Amém. A nossa vida como irmãos em Cristo, ela precisa ter tensão. Ela precisa ter, porque para acontecer uma verdadeira unidade, uma verdadeira amizade, né, vai ter que ter um momento que vai ter que sair uma faísca, irmão. Outro dia, estava com o Renato, aí o Renato fez uma coisa que eu gostei muito, cara, né? Não comigo, mas com uma outra pessoa próxima a mim, e falou assim, cara, não gostei do que aquela pessoa fez e vou lá falar com ela. E foi lá e falou com ela, e resolveu, irmãos. Falei, cara, glória a Deus por isso, cara. Porque às vezes a gente ouve uma resposta atravessada de algum irmão, e ao invés de falar para ele, cara, não gostei, simples assim, sabe, na humildade, a gente guarda no coração e já fica com o pé atrás com aquele irmão. O ego venceu. Então, primeiro ponto, nós estamos na escola da unidade. Todos nós estamos no mesmo barco e somos uma família. Então, Jesus deixou eles sozinhos para eles aprenderem uma lição. Eles deveriam aprender a trabalhar juntos, irmão. Nós, como irmãos, precisamos aprender a trabalhar em unidade. O ego individualista, muitas vezes, impede o homem de caminhar em equipe, seja na igreja ou na família. Irmão, às vezes você está na tua família, eu estou na minha família, e acho que está uma maravilha, mas se a tua mulher pudesse falar, ou se a tua mãe, ela ia ver, você ia ver que você não era nada daquilo. Mas para a gente acha que está tudo bem. Mas não, às vezes a gente é individualista e está com o nosso ego inflado dentro de casa. E os nossos filhos, nossas mães, ou sei lá, quem mora com a gente está sofrendo por isso. Então, o ego individualista. Deus nos chamou para vivermos em unidade. Esse é o primeiro ponto. Uma coisa que eu achei interessante também é que é o seguinte, eles eram pescadores experientes, galera profissional. E se tem uma coisa que o homem, que mexe no orgulho do homem, é quando no trabalho dele acontece alguma coisa que ele não consegue fazer, irmão. Se tem algum desafio que ele não consegue fazer, aquilo já mexe no nosso ego, cara. E o que acontece com aqueles homens? Caraca, eles pegaram uma tempestade. Eles pegaram uma tempestade. E nessa tempestade, eles não conseguiram resolver o problema. Estudando um pouquinho esse trecho, ali, os estudiosos da Bíblia falam que eles estavam passando risco de vida. Então, meu irmão, toda a experiência técnica deles foi inútil, meu irmão. Isso é um processo na nossa vida. Quando a gente perde o controle de certas coisas, quando aquilo passa da nossa alçada profissional, ou aquilo fere, não consegue estar no nosso controle, talvez seja Deus mostrando para a gente que Ele é que está trazendo a tempestade, que não é o diabo, irmão, que não é, alguma coisa, é Deus que está tirando a nossa base, né? O falso domínio, Deus tira de nós a falsa ideia de que temos o controle das coisas. Irmão, quem quer controlar tudo, está com o ego inflado. Quem precisa ter tudo debaixo do seu controle, não consegue, está com o ego inflado, precisa de uma tempestade.
Falo isso para você, irmão, eu estou debaixo de uma tempestade. Eu estou debaixo de uma tempestade atualmente, irmão. Às vezes você pode estar ouvindo aqui a gente falar, parece que a nossa vida está 100%. Tá não, irmão. Estamos debaixo de tempestade, estou debaixo de coisa que eu falo, meu Deus, quando vai acabar isso, velho? Quando vai chegar a cura disso que não chega? Né? E às vezes as coisas, ao invés de melhorar, pioram. Mas calma, cara. Deus está no barco com a gente. Ele está tratando com a nossa vida, cara. É Ele que está mandando a tempestade. É Ele que está mandando para que a gente não tenha a falsa ideia desse domínio, que a gente precisa ter o controle. Então, remédio para o ego. Remédio para o ego. Não seja controlador. Não seja querer controlar tudo. Comece a orar. Comece a pedir a Deus ajuda. Eu falei aqui na pregação passada, né? A gente não gosta de pedir, irmão. Mas Jesus fala que bem-aventurados são os pobres, porque pobre pede. Pobre sabe que tem necessidade. Então assim, Deus tirou esse falso domínio dele, quando ele mandou a tempestade. Jesus estava no controle, irmão. Jesus não perde o controle da nossa vida, irmão. Não importa a tempestade que você e eu esteja passando. Meu irmão, Deus não perdeu o controle da minha vida e nem da sua vida. Ele está no controle. Quando eu falo isso, ele não está no controle de forma fria, irmão. Não é isso. Ele está no controle como um pai amoroso. Não como se eu e você fôssemos apenas mais uma parte uma parte do quebra-cabeça. Não. Ele está no controle como um pai amoroso. E às vezes o pai precisa se afastar do filho para o filho aprender. Ele precisa sair um pouco para o filho aprender ali algumas lições. E Deus faz isso conosco. Mas Ele não perdeu o controle da nossa vida, amém? E lembre-se, Deus está conosco. E no auge do medo, o que eles fizeram? Gritaram, mano. Meu irmão, ali não foi gritinho não, irmão. Ali foi desespero. Porque eu não vou entrar aqui, mas aquele fantasma ali, cara... Enfim, eles gritaram desesperados. Ficaram o quê? Vulneráveis. Perderam todas as esperanças. Eu acho maneiro um trecho que Paulo fala assim, né? Paulo fala assim, numa viagem que ele fez, missionária, fala aí, Dom, numa viagem missionária que Paulo fez, está lá em Atos isso. Ele fala assim, estávamos todos na embarcação, no barco. E aí veio uma tempestade no mar que destruiu o barco. Paulo falou, aí ele fala uma frasezinha, irmão, e todos nós perdemos a esperança de vida. Mas, ele bota um final, que eu não vou lembrar exatamente o que ele fala, mas Deus nos resgatou. Então, às vezes, meu irmão, o nosso barco parece que está quebrando. Está dando tudo errado, irmão. Parece que está quebrando tudo, só falta aquele galhozinho lá do Titanic, lá que o cara afunda, né? Mas, irmão, Deus está no controle. Isso, Ele não perdeu o controle, e a gente vê isso aqui, porque quando eles gritaram, a Bíblia diz que na mesma hora Deus respondeu. Quando eles gritam, achando que é um fantasma, diz o texto que imediatamente Jesus respondeu, calma, sou eu. Calma, sou eu. Então, no meio da nossa tempestade, irmão, Deus está lá. No meio da nossa bagunça, do nosso caos, vamos dizer assim, no meio do caos que a gente está vivendo, quando a gente clama de forma desesperada, eu gosto muito de um texto que fala assim, lá, nossa, estou lembrando de tudo aqui, mas não vou fugir muito não. Acho que não sei se é Ezequiel, Deus fala assim, o profeta fala assim, e naquele dia vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Quem se lembra dessa passagem? Sabe qual era a situação do povo naquele dia? Meu irmão, o povo era escravo, tinha perdido todas as esperanças. Isso mostra que quando Deus ele aparece não que Ele sempre está lá, mas Deus ele está esperando o nosso grito de desespero. Enquanto tiver alguma coisa que a gente possa se apoiar, Ele não vai se manifestar. Agora, quando tudo tiver o caos, a gente gritar desesperado, Ele falou, opa, agora eu vou entrar. Deus está lá, irmão. Jesus na mesma hora responde, calma, sou eu. E essa é uma resposta de encorajamento. Bota por gentileza Isaías 41:10. É uma palavra de encorajamento. Deus traz encorajamento para mim e para você no meio da tempestade, irmãos. Olha a palavra de Deus para nós. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o Deus de vocês.
eu lhes dou força e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Amém? Então essa é a palavra de Deus. Deus ali, Jesus, se manifestou no momento da angústia. Então, trouxe o quê? Um ânimo, um encorajamento no meio do desespero. Então, irmão, não tenta controlar tudo. Às vezes Deus vai tirar tuas bases. Deus vai fazer você, né, ficar com orgulho ferido. E é Deus fazendo isso mesmo, irmão. Para que o nosso ego cada vez mais fique no lugar que ele deve ficar, submetido ao Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Deixou os amigos sozinhos enfrentando tempestade. Ah, ótimo. Vamos para o próximo ponto. Desculpa que eu passei aqui. Então, eles gritam, Jesus fala, sou eu. A gente, lembrando que a gente falou aqui, a gente está no ponto, meu Deus, peraí, ponto 1. Ainda estamos falando da unidade, tá? Agora nós vamos para o ponto 2. São 3 pontos, irmãos. Peraí. Fé imatura versus dependência verdadeira. Quando Jesus aparece, a gente leu aqui, Pedro, né, se levanta e fala, Jesus, se é você mesmo, me manda, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas, até onde o Senhor está. Aqui, irmão, foi uma atitude de fé de Pedro. Foi sim. Pedro teve fé ali. Então, essa é uma lição para a gente, que a gente precisa ser como Pedro. Tem que olhar para Deus e crer nele que ele pode fazer um milagre na minha vida. Só que, irmão, por que é imaturo? Porque o barco estava com os amigos dele. Pedro falou o quê? Eu quero ir até aí. Ele largou o barco e deixou os caras lá, irmão. Às vezes a gente busca uma fé que é particular com Jesus. Isso é uma fé imatura. Entenda, ele teve fé. E Jesus fala isso para ele. Mas a nossa fé, Deus estava treinando Pedro para ter uma fé madura. Uma fé madura, ela não quer ver um milagre só na minha vida. Uma fé madura, ela quer que quem está comigo ande também sobre as águas. Quem está comigo também enfrente as adversidades e vença os problemas. Não só eu, particular. Né? Então, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. Né? A gente já viu aqui em outras passagens, que Pedro, em outras pregações, que Pedro falava assim, né? Eu amo você, eu amo o Senhor mais do que todo mundo aqui. Pedro uma vez falou isso para Jesus, né? Eu amo o Senhor mais do que todo mundo. Então Pedro ainda tinha uma fé que era uma fé impetuosa, ou seja, uma fé necessária, mas era uma fé imatura, porque pensava nele. Era uma fé... Oi? Era uma fé em si mesmada. A gente tem falado, eu pelo menos, Sérgio também, pastor Sérgio também, a gente tem falado aqui em algumas pregações, a gente não pode confiar na nossa fé. Né? Pedro, ele confiava no amor que ele tinha por Jesus. Ele tinha fé na fé dele. Ele confiava naquilo que ele cria. E aí Jesus falou, cara, Jesus conhecendo o coração dele, né? Tu vai me negar, cara. Tu vai me negar 3 vezes. E não deu outra. Aí ele passou a confiar naquilo que Cristo fez por ele. Não era uma fé autossuficiente. Então, o ego vai falar o quê? É a minha fé. O ego vai falar o quê? Não, eu posso, eu consigo porque eu oro, porque eu jejuo. A gente tem que orar e jejuar? Claro que tem, irmão, isso é mandamento. Mas a nossa fé, a nossa dependência não pode estar nisso. Então, Pedro teve uma fé imatura, uma fé que só foca no eu. Né? Outras, mostrando um pouco esse lado deles, eles discutiam quando eles estavam juntos para saber quem era o maior, irmão. Olha isso. Eles discutiam, os discípulos entre eles, para saber quem tinha mais poder. Aí, em outra situação, João e outro discípulo chegam para Jesus e falam assim, esses caras aí estão rejeitando a gente, Senhor. Vou orar agora aqui para cair um fogo do céu e queimar esses homens. Aí Jesus, João e Tiago, né? Aí Jesus fala, cara, vocês não sabem de que espírito vocês são. Aí, então, como é que às vezes o ego, né, mostra que nós estamos inflados? A gente olha para alguém mundano e deseja a morte do cara, sendo que Deus está querendo salvar o cara. A gente olha para alguém que, sei lá, meu irmão, e a gente passar a olhar com os olhos de Deus, ou seja, uma fé que foca no eu. Eu quero andar sobre as águas, eu quero milagre, eu quero destaque. A verdadeira libertação do ego nos faz entender que
eu anotei aqui para ele. Não somos apenas indivíduos, somos parte de algo maior. Nós somos parte, e a Bíblia fala, irmão, a Bíblia fala, cada membro do corpo de Cristo é importante. Cada pessoa do corpo de Cristo tem o dom que Deus deu para ela, que ela vai cooperar com o resto do corpo. Eu gosto muito, porque infelizmente os pastores atuais são muito diferentes de Paulo. Paulo falava assim, cara, eu estou morrendo de saudade de vocês, eu amo vocês, escrevendo para os crentes, olha isso. Quando que a gente vê um pastor, meu ovelho, eu te amo, eu preciso tanto de você. Mas Paulo tinha amor extremo pelos seus liderados, ele entendia isso. Então, nós fazemos parte de algo maior. Então, Pedro precisou afundar. Mesmo no milagre, caminhando naquela fé vitoriosa, o que ele fez? Ele saiu do barco. Aquele ímpeto dele, aquela fé que ele teve em Jesus, fez ele viver um milagre, irmão. Mas o tratamento de Deus na vida dele não acabou. Ele afundou. Pedro precisou afundar para aprender que a sua fé precisava de humildade. A nossa fé precisa ser humilde. A sua segurança dependia exclusivamente da mão estendida de Cristo e não da sua própria coragem. Enquanto ele, aí diz o versículo, né? Aqui eu já vou trazer a conclusão. Vou trazer a nossa conclusão. A Bíblia fala que ele saiu do barco e começou a andar por sobre as águas, né? Começou a viver o milagre, começou a ver, enfim. E a Bíblia fala que quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a perceber, olhou para o lado, viu o tamanho das ondas, né? E viu a força do vento, ele começou a afundar. Por quê? Enquanto ele olhou para Cristo, cara, ele dependia de Cristo. Mas quando a gente passa a olhar demais para o problema, quando a gente passa, como é que eu posso trazer isso de forma prática? Quando o problema ocupa mais a nossa mente do que Deus, do que a presença de Deus, quando a gente passa mais tempo meditando no problema do que meditando na palavra, é um sinal que a gente está querendo resolver aquilo da nossa forma. Porque todos nós meditamos. Meditar é o exercício de pensar e repensar, isso é meditar. E toda hora a gente está meditando, porque toda hora a gente está pensando. Então, se a gente fica com um problema, focando no problema e meditando naquele problema, é um indício de que Deus está deixando a gente afundar, irmão. Está deixando a gente, por quê? Porque a gente está focando no problema. A Bíblia fala que enquanto ele olhou para Jesus, enquanto ele dependeu, a Bíblia fala lá em Hebreus, alguma coisa que assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos ter essa fé humilde, né? Não depender da nossa coragem, mas depender olhando para Cristo, né? E aí, para terminar, ele fala o seguinte, e ele não tentou nadar, quando ele afunda, a Bíblia fala que ele afundou, né? E que ele gritou por Deus, né? E aqui a gente vê mais um indício, né? O clamor por socorro. O clamor por socorro. Irmãos, nós precisamos clamar por socorro, não tenho o que falar. Nós precisamos, cara, porque ali estava só ele e Jesus, né? Estava só ele e Jesus. Então nós, nosso momento com Jesus, às vezes com o coração angustiado, com o coração cheio de problemas, sabe, com ansiedade, com transtornos, a gente precisa botar o nosso joelho no chão e falar, cara, eu preciso de você, Jesus. Às vezes o teu clamor não vai ser com lágrimas, mas o teu clamor vai ser algo que Deus vai ver o teu coração. Você não precisa chorar, né? Mas Ele vai ver, Deus conhece o nosso coração, Ele vai ver que você precisa dEle. E nós precisamos clamar por esse socorro, né? Pode ser que as tempestades continuem soprando ao nosso redor. Isso faz parte da jornada do homem de fé. Irmão, faz parte. Tempestade faz parte. Afundar faz parte, né? O engraçado é que Jesus puxa ele, Jesus sempre vai nos puxar, imediatamente. E aí Jesus dá uma encorajada nele. Pô, por que tu duvidou, cara? Teve pouca fé. Ele sempre vai puxar a gente
tirar a gente daquela situação ruim, mas ele vai falar assim, cara, você precisa vigiar, meu irmão. Entendeu? Jesus não falou assim, ó, vem, aí pegou ele, botou no colo, vamos embora, meu filho. Não, Jesus falou, ó, vou te puxar de volta, mas ó, você teve pouca fé. Entendeu? Eu gosto muito, e para terminar eu falo isso, eu gosto muito daquela passagem da mulher que seria apedrejada pelos fariseus. Lembra dessa passagem? Que os fariseus tragam uma mulher, né, para poder pegar Jesus, né? E aí, cara, aquela passagem ela mexe muito comigo, porque no final, né, Jesus deu a vida por aquela mulher ali, né, aquela atitude dele de confrontar todo mundo, ele não tinha amor à própria vida. Então, quando aquela mulher viu aquilo, na minha opinião, ela quebrou o coração. Falou, quem é esse cara? Esse cara vai morrer junto comigo. Então, naquele momento, Jesus estava dando vida por ela. E aí, quando todo mundo vai embora, né, só depois dele ter falado, nem eu te condeno, aí ele fala, vai, não peques mais. Ou seja, ele não falou assim, vai, tá tranquilo, pode continuar deitando com os homens aí, pode continuar nas tuas farras, tá tudo em paz. Não. Mas depois de demonstrar amor, só depois de demonstrar amor sacrificial, Jesus fala e toca no nosso pecado. É a mesma coisa aqui. Jesus tirou ele daquele momento de desespero. Mas quando ele já estava, quando vem aquela paz, Jesus fala, tá vendo, cara? Olha aqui, vê onde tu errou, cara. Você precisa corrigir isso aqui, cara. Porque você tem que caminhar, agora a sua vida continua. Então a gente precisa entender isso. No momento em que clamamos, Jesus estende a mão. Ele não nos deixa perecer na autossuficiência. O texto diz que Jesus segurou e juntos voltaram para o barco, né? Ou seja, o milagre continuou. Eles voltaram andando sobre as águas, né? Jesus puxou e ou Jesus carregou ele, ou ele andou por cima das águas de volta para o barco, né? O milagre continuava. Mas agora, Pedro não tentava mais ser o herói. É aqui a reflexão final. Pedro não tentava mais ser ele que queria resolver tudo. Pedro ali teve o seu ego, que é o nosso tema, né? Pedro teve o seu ego tratado. Um pouquinho daquele ego tratado. Da mesma forma é comigo. Porque ele andava com Jesus, sustentado por Jesus. Então, irmãos, ser liberto do ego não é ser fraco, é ser humilde o suficiente para admitir, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti e eu preciso um dos outros. Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Vamos, se você quiser, né, vamos orar. Eu ia chamar todo mundo aqui para frente, mas eu queria, sei lá, eu quero ter um momento de oração para que a gente possa não só ouvir, né, a palavra, porque o que eu falei aqui foi palavra de Deus, né, não é nada, é palavra de Deus, mas eu queria que tivesse um momento de oração para a gente, para que a gente possa um tocar no outro, de certa forma que a gente possa orar junto. Será que a gente pode fazer uma roda aqui?